No começo do meu mandato, eu chamei um jornalista de canalha e bunda mole, quando ele tentou me chamar de corrupta pelo telefone. Eu vou repetir para você, porque às vezes eu fico perguntando se tem algum problema cognitivo para jornalista. Todos os municípios onde nós passamos, nossa atividade parlamentar foi cumprida. Hoje mesmo, o meu pronunciamento da tribuna teve 13 minutos falando sobre o sucesso da nossa visita aos municípios. Se você vai se dar o trabalho de assistir o pronunciamento ou não, isso é um problema seu. Aí vai depender de saber se você é um jornalista bunda mole ou não. Diante dessa repercussão nas redes sociais, a senhora pretende continuar adotando essa prática? Que prática? Eu vou repetir para você. Eu vou repetir porque eu estou começando a desconfiar da sua capacidade mental. Depois, eu nunca mais atendi telefonemas de jornalistas e não dei entrevistas solicitadas por eles. Eu só falo com quem eu quero, quando eu quero, sobre o que eu quero. Eu assumi as rédeas da minha personalidade política e midiática. E isso fez de mim a personalidade e a política mais influente do Estado nas redes sociais. Enquanto muitos políticos perseguem a chance de se comunicar com o eleitor ou saírem em uma foto com o governador, eu criei a minha linha direta com você. Eu sei que você já ouviu falar sobre mim, porque eu tenho uma personalidade real. Bem ou mal, não tenha dúvidas, quem acompanha a política de Santa Catarina sabe quem é a deputada Ana. Eu fiz mais do que ficar conhecida. Eu transformei a nossa pauta em algo maior do que o meu cargo. Com mais de 10 mil alunos estudando política no meu clube virtual, a força das minhas ideias, das nossas ideias, suplantou o alcance da tribuna. Você tem ideia do que significam 10 mil alunos? São 10 mil pessoas que refinam o seu pensamento político para defender as nossas ideias do dia a dia estudando comigo. Além disso, são quase 100 mil livros vendidos. Votar em um político não custa nada, é só apertar um botão. Mas comprar um livro ou matricular-se em um curso custa dinheiro, custa tempo, esforço e dedicação. Ser aluno de um político não é algo que você vê por aí, mas você vê aqui. Quando você depositou seu voto em mim, naquela urna em 2018, você plantou uma semente muito maior do que um diploma, um título, um cargo ou um mandato. Você plantou uma personalidade. Uma personalidade não depende de um mandato, uma personalidade é maior do que um cargo. Uma personalidade pode continuar influenciando e capacitando pessoas muito mais do que qualquer político comum. As ideias têm consequências, mas só quando elas encontram alguém que as personifique. Na política, na tribuna de onde eu falo muitas vezes, ou na rua, as pessoas sabem quando elas estão diante de uma personalidade ou diante de um personagem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. 2022 é ano de eleição, e esse vídeo não é para convencer você do meu trabalho como parlamentar, pois eu tenho certeza que você já confia no que eu faço, tem carinho por mim. Esse vídeo é para ajudar você, eleitor, a identificar quando está diante de uma personalidade real, de um candidato que realmente defenderá seus princípios. E quem sabe ajudar você que quer se candidatar a oferecer ao seu eleitor uma personalidade sincera, uma pessoa real. Para isso, nós estamos lançando o Clube Brasil, uma escola de política com duração de 6 meses, com encerramento antes das eleições de outubro. Eu reuni 6 megatemas da atuação política de uma personalidade: prática parlamentar e legislativa, cultura e política, conservadorismo, liberdade ou doutrinação nas escolas, criminalidade e, por fim, a defesa do agronegócio brasileiro contra a psicose ambientalista. Todos esses temas estudados e baseados em livros de autores brasileiros, voltados para a realidade brasileira. O nosso foco é a realidade, uma pessoa real como você com problemas reais. Eu e você somos pessoas reais com problemas reais. Ao contrário do que muitos ideólogos ou adolescentes políticos têm dito, não se pode fiar a política apenas em ideias. É impossível eleger ideias ou votar em ideias. É preciso eleger pessoas, apoiar e depreciar pessoas. É preciso lidar com personalidades. Ou, infelizmente, quando somos enganados, é preciso lidar com personagens. Você deve ter sentido essa sensação aí em algum momento, desde as últimas eleições, com políticos que traíram, enganaram ou que não eram nada daquilo. Bom, são as pessoas que entram e caem do poder. São as pessoas. Pensa comigo, quantas ideias bonitas você ouviu na última eleição? E quantos políticos mudaram de ideia depois de eleitos? Pois é,
todos os políticos fazem escolhas que contrariam as suas ideias e os seus ideais. Isso é política. A razão é simples. Na política, não há espaço para idealizações. A política é o campo de batalha do real, do possível. Quando a esquerda quer destruir a direita, ela mira em pessoas e não em ideias. O alvo dos nossos inimigos, de qualquer um que tenha um mínimo de estratégia, o alvo é sempre uma personalidade ou um personagem. A esquerda sabe fazer política. Ela joga o jogo. Qual jogo? Bom, da boca para fora, eles falam de ideias. Eles vão para a internet, fazem campanha. Porém, em gabinetes e saletas fechadas, no sigilo, longe das câmeras e dos holofotes, eles conspiram contra pessoas. Eles derrubam pessoas, eles prendem pessoas, eles eliminam pessoas. Eles desmoralizam pessoas. Veja que jogo duplo. Pense, Celso Daniel era uma pessoa. Faça um exercício de memória. Quem são as outras pessoas que a esquerda quer destruir ou que ela já destruiu? Você consegue lembrar de alguns nomes? Nomes? Pessoas? Sim. Você sabe dizer alguns nomes. Nomes de pessoas. Porque a política é um jogo entre pessoas. Política é feita com pessoas. Você se lembra, por exemplo, das manifestações pelo impeachment em 2016? Eu lembro, quando eu fui para a rua com um cartaz bem grande, fora Dilma e Lula ladrão. Bom, horas depois, no noticiário, diziam que uma gigantesca manifestação se havia feito contra a corrupção de forma genérica. A mídia usa esse joguete. Se você ouvisse os telejornais daquela época, eu não sei se você ainda lembra, mas eu lembro. Se você ouvisse os telejornais daquela época, sem prestar muita atenção nas imagens que tinham um pichuleco inflável representando Lula preso, você poderia até pensar o seguinte: realmente, essa manifestação é contra a corrupção mundial, universal e genérica, contra qualquer tipo de corrupção. Mas não, quem estava lá sabe, era uma manifestação contra pessoas corruptas, contra pessoas envolvidas em esquemas específicos de corrupção. Bom, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da força da personalidade. Sempre estamos procurando pessoas, principalmente na política. Por quê? As pessoas inspiram, as pessoas motivam, as pessoas nos fazem sentir amor ou ódio. Você deve conhecer muitos políticos assim, que despertam muito amor e muito ódio. Lembra que no começo eu falei para você que eu sou a personalidade, a política mais influente do estado inteiro aqui em Santa Catarina? Se você acompanhar, por exemplo, as minhas redes sociais, você vai ver que lá não existe só um monte de fotos com o presidente Bolsonaro, um monte de fotos com outros políticos. Não existe só isso. Não existe só um monte de projetos de lei. Lá nas minhas redes sociais você vai ver fotos da minha família, das coisas que eu gosto de fazer, dos livros que eu estou lendo, porque eu estou mostrando para as pessoas a pessoa que eu sou. E são as personalidades que conquistam amor e ódio. Mas a mídia meio que já sabe disso. E quando se trata do joguete político, a mídia usa esse falseamento de fingir que está falando de ideias, quando está falando de pessoas. Veja essa manchete: despessoalizando o culpado. Despessoalizar é fugir. Despessoalizar é armadilha. A manchete do G1 diz o seguinte: mundo errou sobre Covid-19. Mundo errou? Que mundo? Quem é mundo? Que pessoa que é mundo? Quem é o responsável? Veja como isso é ardiloso. É uma técnica. Eles dominam. E você consegue perceber isso? Você sabe lidar com isso? Você precisa saber. Você precisa primeiro identificar a estratégia e depois saber lidar com isso. O Lula, por exemplo, usou esse joguete. O mesmo jogo de despessoalizar. Você prestou atenção? Quando a esquerda faz algo errado, eles nunca dão o nome da personalidade. Eles despessoalizam. Por exemplo, Stalin matou milhões de pessoas? Pois bem, eles dizem que o comunismo foi deturpado. Qual comunismo? O comunismo de Stalin, de Lenin, de Trotsky, de Marx, de Fidel. O comunismo tem nome de pessoas. Ele foi deturpado por quem? Quem deturpou tem nome. Stalin. Nomes. Você precisa entender que política se faz com nomes. Nomes como o meu, nomes como o seu, nomes. Nomes de pessoas reais, personalidades.
Grave isso na sua cabeça. Personalidade. Quando Lula foi preso, ele disse: eu sou uma ideia. Despessoalizou. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Quando se trata de ser preso ou de ser punido por um crime, a pessoa se esvazia. Ela não quer mais ser pessoa, ela quer ser ideia. É ideia. Ela diz: vocês precisam me manter vivos como ideia. Mas quando é para falar bem, aí sim ela é uma pessoa, uma personalidade. Por exemplo, veja esse vídeo. Lula é um homem que todo mundo brinca que ele é crush de todo mundo, né? É um homem assim, afetuoso, amoroso. As mulheres adoram o Lula, acham ele assim o máximo. Infelizmente ele ficou viúvo, de um jeito absolutamente também triste. Mas as pessoas são apaixonadas por ele, fica todo mundo querendo casar com o Lula, né? E aí, você vai olhar os seus algozes. São os caras frios, secos, sem tesão, e sem tesão não há solução. Quando se tratava de tentar eleger o Haddad, o que eles fizeram? Atrelaram a sua figura ao nome de Lula. Quando é para eleger, o nome de Lula vale. Quando é para ser preso, Lula é apenas uma ideia. Ou seja, atrelaram o Haddad ao nome de uma pessoa, a uma personalidade. Na cidade onde você olha, observe ao redor, olhe ao redor. As ruas e as avenidas têm nome de ideias ou têm nome de pessoas. Avenida Brigadeiro Faria Lima, Avenida Floriano Peixoto, Rua Getúlio Vargas, esquina com Avenida Fernando Machado, Rua Marechal Deodoro. Veja, a realidade ao seu redor testifica o que eu estou aqui falando com você. Pessoas são importantes. Lembre-se, naquele dia 7 de setembro de 2018, foi um homem, uma personalidade, não uma ideia que foi esfaqueada. Eles queriam o sangue de Bolsonaro, eles queriam matar uma pessoa. Jair Bolsonaro desce o calçadão da Rua Alfeld, no centro de Juiz de Fora. O candidato é carregado por simpatizantes. No meio da multidão, um homem se aproxima e enfia uma faca na barriga de Bolsonaro. Depois da tentativa de homicídio, as pessoas começaram a correr. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ele foi atendido na urgência, passou por um exame de ultrassonografia e está no centro cirúrgico. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da Polícia Federal. Foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato. Vejam, eu sou professora de História, inclusive com 10 anos de atuação em escolas públicas. Imaginem vocês um grande acontecimento histórico, a Revolução Francesa, a independência do Brasil ou a conquista do México. Quem esteve por trás desses eventos todos? Robespierre, Dom Pedro I, Hernán Cortés. Pessoas. As ideias são importantes, mas veja só, você só pode votar em pessoas, só as pessoas podem agir na história. Foi Robespierre que promoveu as decapitações, foi Hernán Cortés que prendeu Montezuma e derrubou o Império Azteca, no México. Foi Dom Pedro I quem tornou o Brasil uma nação livre e independente. É nisso que eu estou insistindo aqui com vocês, é isso que eu quero que você lembre. Hoje, tanto a direita quanto a esquerda estão pessoalizadas, personificadas. Quando esse curso terminar, o que estará sendo disputado no Brasil, nas urnas, será um confronto entre duas pessoas. Você sabe como um homem, Hernán Cortés, conquistou o império inteiro azteca? Destruindo outro homem, Montezuma, o último imperador. Imagine isso. A capital azteca, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, cerca de 500 anos atrás, foi destruída pela aniquilação de um único homem. De uma certa forma, Hernán Cortés não precisou vencer o povo azteca, ele precisou vencer Montezuma. A historiadora Bárbara Tuchman, desse livro incrível, maravilhoso, A Marcha da Insensatez, de Troia ao Vietnã, reuniu várias histórias de povos inteiros que foram destruídos e impactados por decisões políticas inconsequentes de uma única pessoa. Veja o que ela diz nas páginas 13 e 14 do seu livro. Os espanhóis seguiam em frente. Montezuma não moveu um dedo para detê-los ou barrar-lhes o caminho quando o grupo alcançou a cidade. Em lugar disso, foram saudados com cerimônias e conduzidos a aposentos nos palácios e em outros nobres locais.
O exército azteca, esperando nas colinas sinal para ataque, jamais foi chamado a entrar em ação, embora pudesse ter aniquilado os invasores, cortando sua retirada através dos diques e levando os espanhóis a um estado de assédio em que acabariam por rendição à fome. Tais planos haviam sido urdidos, na verdade, mas foram revelados a Cortés por um intérprete traidor. Alertado, ele colocou Montezuma sob prisão domiciliar no próprio palácio, fazendo-o refém contra um ataque. O soberano de um povo de guerreiros, que suplantava seus captores na proporção de 1000 por 1, submeteu-se, entretanto. Reagrupando seus aliados mexicanos, Cortés derrotou um exército azteca bem maior, em batalha de campo aberto nos arredores da cidade. Com a ajuda dos tlaxcalanos, organizou um assédio apertado, cortou suprimentos de água potável e alimentos da cidade e gradualmente penetrou em seus muros, jogando os destroços do edifício no lago à medida em que avançava. E a historiadora continuou contando como que decisões ignorantes, impensadas e irresponsáveis de Montezuma destruíram um povo inteiro, um império inteiro. Veja, Montezuma foi traído. Em uma analogia, podemos dizer que Montezuma foi ferido de morte com uma facada do inimigo. Ok, mas o que Montezuma tem a ver com o Clube Brasil? Muita coisa está em jogo em todo o ano eleitoral. Ideias estão em jogo, mas você precisa escolher jogadores. E ideias não jogam, pessoas jogam. Eu não pretendo mudar o curso dos acontecimentos no Brasil, isso não está ao meu alcance. Mas eu tenho uma proposta grandiosa para você. Eu proponho que você entenda quem é Hernán Cortés, quem é Montezuma, quem é quem na política brasileira. O povo espanhol tinha ideias grandiosas de conquista e o povo azteca tinha muita fé nos seus sacrifícios e nos seus rituais. Mas quem decidiu o destino do México foram personalidades e não ideias. O destino de um povo estava nas mãos de uma pessoa. Na política, muitas vezes é assim. O jogo acontece entre pessoas. Vamos voltar ao livro de história, aqui na página 18, que é uma citação que demonstra isso de uma forma brilhante. Presta atenção. Governantes fortes e eficazes, embora sem possuir todas as qualidades de Solon, apareceram de tempos em tempos, com heróica estatura sobre os demais, transformados em torres visíveis na planície do tempo. Péricles presidiu Atenas em seu século áureo, ostentando julgamento sábio, moderação, elevado conceito. Roma possuiu Júlio César, homem de notáveis talentos de liderança, embora tenha levado seus oponentes a assassiná-lo, o que provavelmente não o recomenda como tão sábio quanto poderia ser. Mais tarde, sob os bons imperadores da dinastia Antonina, Trajano e Adriano, organizadores e construtores Antônio Pio o Benevolente e Marco Aurélio, filósofo reverenciado. Os cidadãos romanos desfrutaram de bom governo, prosperidade e respeito durante cerca de um século. Na Inglaterra, Alfredo o Grande repeliu invasores e patrocinou a união de seus compatriotas. Carlos Magno teve a habilidade de impor ordem em um universo de elementos em conflito. Protegeu as artes da civilização em não menor escala do que as da guerra e gozou de supremo prestígio na Idade Média, só igualado 4 centúrias depois por Frederico II, apelidado de Stupor Mundi, ou Assombroso do Mundo. Frederico envolveu-se com tudo: arte, ciência, leis, poesia, universidades, cruzadas, parlamentos, guerras, política, inúmeras disputas com o papado que, afinal, não obstante seus notáveis talentos, o levaram à frustração total. Lourenço de Médici, o Magnífico, promoveu a glória de Florença, mas devido às suas ambições dinásticas, minou as bases da República. 2 rainhas, Elizabeth I da Inglaterra e Maria Teresa da Áustria, foram ambas dirigentes hábeis que souberam conduzir seus países em píncaros elevados. O que chama atenção nesse trecho são os nomes, porque eles se referem a pessoas reais. Nós estamos falando de pessoas reais que mudaram a história. Quanto mais real é uma pessoa, mais grandioso é o seu impacto na política. Quantas vezes você já se decepcionou com alguém, com algum político que você votou? Quantas vezes uma personalidade que parecia promissora se tornou um simples personagem desmascarado, um traidor? Entender esse conflito entre personalidade e personagem é o segredo para deixar uma marca na política. O eleitor deixa sua marca na urna ao escolher uma personalidade ou ao ser enganado por um personagem.
O Clube Brasil não faz milagres, mas é a minha forma de ajudar você a diferenciar as personalidades e os personagens oportunistas, o que é máscara e o que é rosto na política. Para cumprir essa missão, nós preparamos 6 meses de estudos que começam agora e se estendem até outubro deste ano. O Clube Brasil se baseará em 6 obras de autores brasileiros que provam seu valor na cultura e na política. Primeiro, Porque o Brasil é um país atrasado, de Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Depois, A Nova Era e a Revolução Cultural, do professor Olavo de Carvalho. O Elogio do Conservadorismo e outros escritos de João Camilo de Oliveira Torres. Bandidolatria e Democídio, Ensaios sobre o Garantismo Penal e Criminologia no Brasil, de Diego Pesce. E Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros. Para encerrar, o livro do Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Psicose Ambientalista. Através dessas personalidades e do trabalho intelectual de todas elas, nós guiaremos você em 6 módulos temáticos. Um para cada mês: prática política, guerra cultural, conservadorismo, direito, educação e meio ambiente. Tudo o que você precisa saber para ser um eleitor lúcido ou um candidato digno desse eleitor. Para trazer esse curso até você, nós investimos dinheiro e tempo. Mas graças aos nossos alunos dos cursos anteriores, nós podemos continuar oferecendo um preço muito abaixo do mercado. Pesquise e você vai confirmar. A qualidade das nossas aulas você já conhece, mas a quantidade enorme de ilustres convidados que nós convidamos para essa edição você nunca viu antes. Nós entrevistamos agentes políticos, servidores, professores, pré-candidatos, políticos que já têm mandato, ex-políticos, especialistas de todas as áreas ligadas à máquina estatal, à ideologia e aos partidos políticos. São promotores, procuradores, deputados, agricultores, empresários, jornalistas, profissionais liberais, enfim, tudo isso por pouco mais de R$30 mensais. Nós sabemos que é muito barato e que você sabe que o conteúdo é excelente. Então, acesse o site Cursology com seu e-mail e uma senha que você vai criar. Faça sua matrícula e torne-se membro do Clube Brasil. Vem estudar conosco. Assim, você vai aprender sobre personalidades e personagens políticos.